Olá a todos, meu nome é Marco Aurélio Bortolin, eu sou professor de Direito Civil, disciplina Contratos 1, da Universidade de Araraquara, Uniara. E estamos aqui em novo vídeo para, em sequência ao que estamos desenvolvendo nesse período de pandemia, em razão do coronavírus, Covid-19, que nos impede de estar em sala de aula, na presença dos alunos e alunas. Estamos aqui juntamente com as atividades desenvolvidas através da plataforma Google Sala de Aula, com os nossos encontros e aulas expositivas pelo Google Meet e atividades práticas. Também estamos desenvolvendo um acervo de vídeos para acesso remoto do alunado, visando a revisão constante dos conceitos que integram o desenvolvimento dos temas de nossa disciplina, ligados ao conteúdo programático do curso. Pois bem, espero que todos estejam bem, familiares, amigos, nesse período tão difícil que estamos atravessando. Pois bem, o tema de hoje é contrato de compra e venda, em sua segunda parte de análise, em que falaremos de situações especiais que podem circunstancialmente estar os contratantes do negócio jurídico e, obviamente, o foco é a geração de efeitos da compra e venda em razão destas situações peculiares que os contratantes circunstancialmente possam estar frente ao negócio, justamente em razão da estrutura do negócio, dos seus reflexos, dos seus impactos, seja em relação aos próprios contratantes, seja em relação às relações familiares, seja em relação a outras pessoas e a própria moralidade que cerca circunstancialmente a situação do contratante frente ao negócio, se ele está a exercer um encargo ou cargo, um munus que se exige dele um conteúdo, um comportamento, né, com um conteúdo moral que a compra e venda ficará colocando em xeque. Muito bem, então vamos analisar aqui os artigos 496 a 499 do Código Civil. Pois bem, no vídeo passado nós tratamos de aspectos gerais da compra e venda, aspectos gerais do negócio. E naquele vídeo falamos sobre o conceito de compra e venda, algo muito intuitivo de todas as pessoas, porque celebramos um número gigantesco de compras e vendas ao longo de nossa vida. Então, o conceito legal do artigo 481, ele é bastante intuitivo para todas as pessoas que entendem a compra e venda como negócio jurídico, através do qual determinado contratante, que nós intitulamos de vendedor, se obriga a transferir a propriedade de bem móvel ou imóvel seu ao outro contratante, que nós reconhecemos como sendo o comprador, já que este assume carga obrigacional recíproca, reflexa, de pagar quantia em dinheiro ao vendedor, justamente por conta da obrigação de transmissão do bem. O contrato de compra e venda não transmite por si só a propriedade, não cria o direito real, ele é um vínculo interpessoal que cria a obrigação de transferir a propriedade e, sob esse prisma do direito alemão, austríaco, é que nosso sistema, desde o Código de 16, estabeleceu o conteúdo da compra e venda. Pois bem, a exigir um ato consequente no exaurimento da carga obrigacional, que se dá através da tradição do bem móvel ou da escrituração e do registro do bem imóvel, e estes atos consequentes, tradição e escrituração e registro, é que são os atos que determinam a modificação do direito de propriedade, pessoa-coisa, né? A relação jurídica entre pessoa e coisa. A compra e venda, então, no nosso sistema, ela apenas cria a relação obrigacional entre pessoas. E no vídeo passado, quando destacamos os aspectos gerais do negócio, partimos desse conceito, com sua base no artigo 481, para destacar a classificação da compra e venda, seus elementos essenciais,
as características, inclusive, dos elementos essenciais, características peculiares da compra e venda, seja em relação à coisa presente ou futura, e o caráter que o contrato pode assumir na sua geração de efeitos como negócio comutativo ou como negócio aleatório. E também destacamos um elemento essencial que é particular da compra e venda, que é o preço, como o contrato translativo que é, ao contrário dos outros contratos translativos, como a troca e a doação, que não contemplam esse elemento essencial. O artigo 482 ajusta o preço como elemento essencial da celebração. E aí nós temos o preço definido diretamente ou indiretamente, com vários critérios nos artigos 485 a 489 do Código Civil, que definem o estabelecimento do preço. Destacamos local de tradição, deslocamentos da coisa e, consequentemente, atribuição dos riscos nesse deslocamento para o momento da tradição, as exceções que o Código Civil regula no artigo 492 para atribuir risco ao comprador, mesmo antes do momento exato da tradição. E destacamos, por fim, despesas, os riscos gerais e regras que particularizam a exceção de contrato não cumprido no próprio contrato de compra e venda. Regra dos artigos 491 e 495, nas duas modalidades de exceção de contrato não cumprido. Pois bem, então vejam que a partir de uma análise inicial dos aspectos gerais de qualquer compra e venda, cujo foco era a estrutura, a essência de qualquer compra e venda, a estrutura geral do negócio, que se aplica para aquele campo, no vídeo de hoje, a nossa preocupação não é tratar do negócio abstratamente, mas sim da posição dos celebrantes em relação aos efeitos que são gerados pela compra e venda, de forma a atingir os celebrantes, família, herança ou então outras pessoas. Pois bem, começaremos então com a análise do artigo 496, que trata da compra e venda de ascendente para descendente. De acordo com o dispositivo, em linhas gerais, o preceito estabelece que a venda e compra celebrada entre um ascendente e um descendente será anulável se ela não contar com a anuência expressa dos demais descendentes e do cônjuge, dispensando esta exigência da anuência do cônjuge se o vendedor ascendente for casado em regime de separação obrigatória de bens. E aí então prossegue sempre a necessidade de anuência dos demais descendentes. Pois bem, deste preceito nós temos vários aspectos a enfrentar. O primeiro deles é um elogio unânime em toda a doutrina para a evolução do artigo 496 em relação ao seu correspondente no Código Civil de 16, que tinha um preceito parecido, mas que não chegava a definir o grau de invalidade jurídica. Se a compra e venda do ascendente para o descendente era nula, se era inexistente, se era anulável. O Código Civil de 2002 ele resolveu essa questão do grau de invalidade jurídica, estabelecendo como o de nulidade relativa, o que significa uma invalidade que pode ser convalidada justamente mesmo que não exista simultaneamente a anuência expressa dos demais descendentes do cônjuge. Essa nulidade relativa vai se implantar no negócio, mas ela pode ser corrigida posteriormente, basta que essa anuência venha a posteriori. Então é uma nulidade relativa que é sanável. E também pelo decurso do tempo. E aí então chegamos a um ponto muito importante, porque no Código Civil de 16 não havia a definição nem do grau de invalidação, nem do tempo de extinção da pretensão. E agora, no Código Civil de 2002, nós temos essa definição através do artigo 179. No artigo 179, nós não só encontramos o prazo de 2 anos, como encontramos o termo inicial.
o termo inicial é o da celebração do negócio. Embora o efeito dessa compra e venda entre ascendente e descendente possa ser sentido só no momento da abertura da sucessão do vendedor, somente ali talvez os outros descendentes percebam que houve um esvaziamento patrimonial através da compra e venda, privilegiando um dos herdeiros, e a jurisprudência ao longo do século XX oscilava em torno do prazo ou do termo inicial, inclusive em tribunais superiores, ora considerando que o prazo seria de 4 anos contados da abertura da sucessão, porque só então os herdeiros teriam conhecimento da venda, circunstancialmente, se ela tivesse sido feita sem qualquer publicidade no âmbito familiar, ora mudando para a data da celebração do negócio, mas com um prazo prescricional bastante longo de 20 anos, e isso tudo perdeu importância com o Código de 2002, porque agora nós temos, por segurança jurídica, um grau de invalidade menor, privilegiando a estabilização do negócio, de forma que o bem possa circular de maneira muito mais tranquila, com um prazo consideravelmente menor, definido como decadencial, e o termo inicial sempre sendo o da celebração. O que significa que numa compra e venda estabelecida entre ascendente e descendente, sem o conhecimento do outro descendente de mesmo grau, que se sinta prejudicado por considerar que essa compra e venda privilegiou patrimonialmente um dos descendentes, será extinta a possibilidade de questionamento da validade jurídica desse negócio se ocorrer o transcurso do prazo de 2 anos contados da celebração do negócio, mesmo que o pretenso herdeiro não tenha tomado ciência ao tempo da celebração do aludido negócio. Pois bem, então, primeiro aspecto a destacar aqui no artigo 496 é que nós temos agora o grau de invalidade jurídica definido no Código Civil de 2002, o prazo de invalidação e seu termo inicial, 2 anos contados da celebração do negócio, sendo que este prazo é decadencial e também resolvemos a natureza jurídica da extinção do direito. Né? Muito bem. Outra questão que se aplica ao artigo 496 é discutirmos a figura do cônjuge e a figura do descendente. Vamos então tratar disso. Entendemos aqui em nossas aulas que a referência cônjuge no Código Civil de 2002, à luz da Constituição Federal, na interpretação conforme a Constituição do nosso Código Civil, nos obriga a considerar que fora da regulação específica do negócio de casamento, do ato negócio de casamento, naquele campo do direito de família específico, que trata das regras da celebração, das exigências em torno do casamento civil, as demais referências no campo dos contratos, das obrigações, que digam respeito ao cônjuge, devem ser interpretadas de maneira extensiva, de forma a abranger também a união estável, uma união familiar de fato, mesmo que não regulada por escritura pública, pouco importa. Alguns conceitos do direito de família sofreram profunda transformação, seja em relação ao gênero, seja em relação à multifamília, seja em relação à questão sucessória do companheiro e do cônjuge, enfim. Em nossas aulas aqui, adotamos a linha de que a interpretação que devemos fazer fora daquele campo específico da regulação do casamento, aquele campo específico da celebração, lá no direito de família, que nas demais referências ao cônjuge entendemos que ela deve ser interpretada como extensiva a qualquer modalidade, como a união estável represente núcleo da sociedade através do ente familiar estável, público, duradouro. Muito bem, então essa é a primeira questão. Aplica-se também a exigência, entendemos, de anuência ao companheiro ou companheira, independentemente do gênero, em união estável. Seja ela declarada judicialmente, seja uma união estável de fato.
E por que estamos falando isso? Porque a união estável, não regulada em aspectos patrimoniais, ela recebe, por influência do Código Civil, por determinação legal expressa, regime de comunhão parcial. Então, de bens entre os companheiros. Então, consequentemente, o preceito legal do artigo 496 faz com que apliquemos a regra à união estável, já que o regime de bens entre os companheiros é o de comunhão parcial, se outro não for regulado por escritura. Muito bem. Afastada essa primeira ressalva, feita essa primeira ressalva, vamos tratar agora, já que o nosso curso é de graduação, vamos falar um pouquinho sobre o descendente. Este descendente, do artigo 496, ele não especifica na linha reta de parentesco qual seria o grau do descendente, e o faz muito bem, porque o legislador pressupõe que o intérprete conheça regras básicas da sucessão legítima. E essas regras básicas da sucessão legítima nos indica que este ascendente e descendente tenham entre eles uma possível relação sucessória de sucessão legítima na data da celebração do negócio. Então, o que importará na data da celebração do negócio é verificar se entre o ascendente e o descendente, independentemente dos graus da linha reta de parentesco consanguíneo, se estes celebrantes da compra e venda seriam, na data da celebração do negócio, pessoas familiares que guardariam relação sucessória de sucessão legítima. Então, estamos falando isso porque há uma exclusão dos graus mais remotos pelos parentes de grau mais próximo em relação ao autor da herança. Então, se nós considerarmos o vendedor como se fosse o autor da herança, o detentor daquele bem que está sendo vendido seria ele próprio o autor da herança daquele bem a integrar a herança dos demais descendentes, obviamente nós estaríamos excluindo os descendentes de grau mais remoto, porque os de grau mais próximo seriam os herdeiros. Então, quando o código fala, no momento em que o código estabelece que é anulável a venda de ascendente para descendente, nós, em aula presencial, sempre destacamos que esta exigência de anuência é de se exigir para os demais descendentes que herdariam juntamente com o comprador na data da celebração do negócio. E aí devemos considerar, portanto, estes descendentes que herdariam aqueles herdeiros necessários de grau mais próximo do vendedor, se ele fosse considerado o autor da herança, a não ser que houvesse sucessão por estirpe e não apenas sucessão per capita. Vamos falar um pouquinho disso. No grau mais próximo, todos os descendentes, ascendentes, todos eles herdam per capita, herdam por cabeça. Então, falando só um pouquinho de direito das sucessões, se o autor da herança tem 2 filhos e ele, por exemplo, só tem esses 2 filhos no grau mais próximo de sua descendência, e cada filho tem seus próprios filhos, de forma que o autor da herança tem, por exemplo, 6 netos, tem 2 filhos e 6 netos, sendo 4 filhos do primeiro filho mais velho e 2 filhos do segundo filho, caçula. Então, o autor da herança tem 2 filhos, um mais velho e um caçula. O mais velho tem 4 filhos, o caçula tem 2 filhos. O autor da herança, no seu falecimento, transmite seu patrimônio, abatidas as dívidas e as despesas com o funeral, a herança dele resultante é transmitida aos 2 filhos. 50% para cada um, ou seja, per capita. Os netos não herdam, porque os netos herdarão num outro movimento familiar, quando cada
ascendente, no caso os seus respectivos genitores, vierem a transmitir. Então, num primeiro momento, o autor da herança, que tem filhos e netos, ou seja, descendentes de primeiro grau e descendentes de segundo grau, se ele falecer, seu patrimônio será transmitido aos descendentes de primeiro grau, excluindo os 6 de segundo grau. Pois bem, a não ser que nós tenhamos este autor da herança, que teve 2 filhos e 6 netos, o filho caçula, por exemplo, faleceu antes do pai. Então ele é pré-morto ao autor da herança. Neste caso, os filhos do filho caçula, os netos do autor da herança, do filho caçula, ascendem ao grau do pai e herdam pela estirpe do pai. Então, dos 50% que caberia ao pai, estes 50% serão rateados entre o neto e o neto, filhos daquele pré-morto. E os outros netos não receberão. Os 2 netos, filhos do herdeiro pré-morto, ascendem ao nível do pai e recebem pela estirpe do pai. Ao passo que o outro filho do autor da herança conserva seu direito sucessório sem qualquer alteração nesse movimento. Então, quando o artigo 496 estabelece a anulabilidade da compra e venda celebrada entre o ascendente e o descendente, ele está ali protegendo a herança legítima dos pretensos, dos futuros herdeiros necessários. Herança ainda não há, mas o que se estabelece ali é um cuidado em torno das relações familiares, para que elas não se deteriorem através do negócio jurídico. Então há um cuidado da lei civil em conservar a regularidade das questões de tratamento patrimonial familiar. E por que isso? Então já estabelecemos aqui uma linha básica de que ao estabelecer a anulabilidade da compra e venda entre ascendente para descendente, a não ser que os demais descendentes concordem, é necessário que nós saibamos de antemão que estamos tratando daqueles que, em tese, seriam herdeiros legítimos do vendedor. Para quê? Para que a compra e venda não gere um efeito que venha a causar um esvaziamento patrimonial na visão dos outros descendentes, aqueles que herdariam. Estou falando isso porque no caso dos 2 filhos do autor da herança, os netos não herdam, então eles não têm legitimidade para questionar a compra e venda. A não ser, no segundo exemplo, aqueles outros netos do filho pré-morto que seriam herdeiros junto com o tio. Aí então eles têm legitimidade e, consequentemente, a autorização de que trata o artigo 496 envolve esse fluxo sucessório. Quem seriam os herdeiros de mesmo grau do comprador que possam eventualmente estar sendo afetados futuramente com a compra e venda. E é por isso que o Código Civil exige uma concordância. Porque em havendo concordância dissipa completamente não o esvaziamento patrimonial, mas a resignação daqueles outros descendentes em relação ao negócio. E por que o Código estabelece isso para a compra e venda e não estabelece isso, por exemplo, para a doação? O Código Civil estabelece essa exigência para a compra e venda e não estabelece essa exigência de concordância para a doação, porque o negócio de compra e venda, tão logo estabilizado, gerador de efeitos, cumprido em suas cargas obrigacionais, ele não será mais, ele não gerará nenhuma influência na transmissão sucessória quando do falecimento do vendedor. O descendente comprador, ele não precisará restituir nada ao monte partível. Ele não precisará compensar nada, ele não precisará trazer nada à colação. A compra e venda, por ser um negócio bilateral oneroso, em que a prestação e contraprestação faz pressupor que as prestações são sinalagmáticas, elas são equilibradas, elas correspondem em valor algo entre si. Então, se o vendedor está se obrigando a transferir um terreno, por exemplo, um imóvel, um terreno,
ele está recebendo um valor que vai até possivelmente gerar lucro patrimonial, mesmo que o comprador seja um descendente herdeiro em potencial. Então, se essa compra e venda for de total concordância dos demais descendentes e do cônjuge, não se discute mais o impacto dessa movimentação patrimonial entre o futuro autor da herança e futuro herdeiro. Ao contrário da doação. A doação tem um tratamento jurídico específico por ser um contrato unilateral, em que há carga obrigacional do doador ao donatário, sobretudo na doação pura, sem qualquer contraprestação do donatário ao doador, em que há realmente um benefício ao donatário, um benefício patrimonial, sem qualquer sacrifício patrimonial, só um benefício. Então, como há um acréscimo patrimonial do ascendente para o descendente, em favor do descendente, quando da abertura da sucessão, essa doação precisa ser levada à colação. O seu valor precisa ser retornado ao monte. E é por isso então que na doação não se exige concordância dos demais. Lógico que há um tratamento legal específico para a doação universal, para a doação inoficiosa, mas isso vai ser objeto de um outro encontro, de um outro vídeo ou de aula presencial. Na compra e venda, é importante explicar a razão do legislador estabelecer uma exigência específica dos demais descendentes e do cônjuge para a hipótese da compra e venda. Por quê? Porque ela não volta a ser discutida lá na abertura da sucessão. Ela não deve ser contabilizada, compensada com o restante da herança. E por quê? Porque ela é onerosa. Ela envolve sacrifícios patrimoniais do comprador e do vendedor. E a compra e venda pode ser, por conta desse aspecto, dela não retornar lá na abertura da sucessão em seu valor, ela pode justamente servir para um esvaziamento patrimonial. Daí porque existe uma indicação de invalidade jurídica na ausência de concordância dos demais. Porque o ascendente pode querer esvaziar o patrimônio, não através da doação, porque se ele fizer a doação, o descendente vai ter que trazer o valor ao monte depois da morte do doador. Então, para beneficiar um herdeiro em específico, eles podem celebrar a compra e venda com um valor desproporcional. E aí, vendendo um terreno de 100 mil por 40 mil, ele está beneficiando de forma mais sutil um dos descendentes. Por isso que a lei, então, invalida juridicamente esse negócio com um grau de invalidade menor, uma anulabilidade, que permita aos demais descendentes o questionamento desse esvaziamento patrimonial no prazo decadencial de 2 anos. Esse é o sentido do preceito, né? Por isso que ele se estabelece dessa maneira. Para nós, em aula presencial, nós extraímos uma percepção. Apreciamos falar para os nossos alunos e alunas o seguinte: há uma distinção de tratamento jurídico que se explica racionalmente entre a compra e venda e a doação nesses negócios feitos entre ascendente e descendente, já que na doação, a doação do ascendente para o descendente pode representar adiantamento de herança, adiantamento de legítima de herança, e a compra e venda, dado seu caráter bilateral oneroso, não representará adiantamento de herança, já que em contrafluxo à transmissão do bem há o pagamento em dinheiro. E aí nós destacamos que desse comparativo entre compra e venda e doação, o legislador mostra que no contrato translativo de troca há um tratamento parecido. No contrato de troca também vai ser exigida a anuência dos demais descendentes se a troca envolver valores desiguais, regra do artigo 533.2. Muito bem. E aí então nós nos perguntamos o seguinte: será sempre assim, só na compra e venda e na troca? Não. Também entendemos que a dação em pagamento segue a mesma estrutura da compra e venda e da troca, contrato translativo.
embora a dação em pagamento não seja um negócio translativo, mas sim uma forma de extinção da obrigação, uma forma indireta de pagamento, o Código Civil ele atribui a dação em pagamento, quando se define na entrega do bem um preço, ele dá tratamento de compra e venda. E isso é expresso no Código Civil. E aí, por conta disso, por conta desse tratamento jurídico específico do negócio de compra e venda à dação, nós também entendemos que por dação o ascendente poderia privilegiar o descendente. Basta que ele viesse a abrir mão de um crédito bem maior, recebendo um bem de valor bem menor para a extinção daquele crédito, que, a rigor, seria transmitido aos demais descendentes na herança. Né? Então, não é uma unanimidade, mas nós, com muita humildade, né? Eu, de forma totalmente humilde, sustento isso em sala de aula. E nesse compromisso de trazer a sala de aula aqui para o YouTube, eu venho novamente me alinhar a esse entendimento. Né? Muito bem. A leitura do artigo 357 indicará isso, né? E a razão desse tratamento legal específico da compra e venda e da troca, em distinção ao tratamento legal da doação, me leva a crer que na dação em pagamento a mesma aplicação do artigo 496, uma interpretação totalmente sistemática, seria perfeitamente cabível. Muito bem, então falamos do artigo 496 em relação à evolução que ele representou frente ao que havia antes, um impasse sobre o preceito correspondente no Código Civil de 1916, já que ele definiu que o prazo para invalidação é decadencial e de 2 anos, com o termo inicial sendo o da própria celebração para a estabilidade jurídica. Definimos qual descendente e qual ascendente o artigo 496 está referindo, porque na verdade o espírito do dispositivo é proteger a futura herança. Então, obviamente, a anuência desse descendente ou desses descendentes será daqueles descendentes que herdariam na data da celebração do negócio, juntamente com aquele outro descendente, que é o comprador. E chegamos a um outro ponto que não está na literalidade do artigo 496, que é o valor da discordância dos demais descendentes. Porque a leitura pura e simples do artigo 496 não valoriza o grau de discordância eventualmente ocorrida. Então, eu costumo sempre falar para os meus alunos assim, a interpretação gramatical, puramente gramatical do artigo 496 permitiria que qualquer descendente pudesse simplesmente invalidar uma compra e venda entre pai e filho, por exemplo, os outros filhos. Eles poderiam invalidar a compra e venda do pai para um dos filhos simplesmente porque eles não foram consultados ou não deram anuência, não concordaram com o negócio. Por exemplo, um pai tem 2 filhos. Ele é viúvo e ele tem 2 filhos, vamos supor. E aí então ele celebra a compra e venda com o filho mais velho. E ele não consulta o filho mais novo, que obviamente não concorda expressamente com a compra e venda celebrada entre o pai e o filho mais velho. A pergunta que eu costumo fazer em sala de aula para os meus alunos é a seguinte: lendo o artigo 496, é possível concluir que o filho mais novo possa anular essa compra e venda simplesmente porque ele não concordou? Normalmente os alunos eles divergem. Alguns falam, olha, mas qual seria o fundamento? Outros falam, não, pela letra do artigo 496 ele poderia anular. Vejam, vamos supor que neste exemplo totalmente hipotético, este pai que tem 2 filhos tenha um patrimônio de R$1 milhão, um patrimônio líquido de R$1 milhão, abatidas as suas dívidas, eventuais despesas de funeral,
na data da celebração, o patrimônio fosse redondinho, apenas por hipótese, 1 milhão. E ele vende o terreno, um dos bens que compõem esse acervo é um terreno. E esse terreno tem um valor de mercado de 100 mil, mas valor de mercado real, sem qualquer tramóia, sem qualquer mentira. Ele vale realmente 100 mil em várias avaliações de imobiliárias da localidade. Esse é o valor real, pelo metro quadrado, por onde ele está, pelo potencial de valorização, é 100 mil. E aí o mercado está retraído e o pai não consegue vender e está precisando do recurso. E aí o filho mais velho compra do pai por 110 mil reais. E o filho mais novo tem relações rompidas e não é consultado. A pergunta é, qual seria o proveito do filho mais novo, através da ação anulatória, invalidar esse negócio? Afinal de contas, o patrimônio do pai sofreu uma vantagem. Ele entrou antes do negócio valendo 1 milhão e saiu depois do negócio valendo 1 milhão e 10 mil. Afinal de contas, daquele 1 milhão, nós havíamos apurado 100 mil como valor de um dos bens. Este bem saiu por 100 mil e o correspondente em dinheiro foi de 110 mil. Então o acervo patrimonial do pai é superior depois da compra e venda. Então nós entendemos que a compra e venda ela não pode ser invalidada abstratamente por qualquer ausência de concordância. É necessário que exista, além da ausência de concordância, uma demonstração de esvaziamento patrimonial. Tanto assim é que este raciocínio que eu levo para a sala de aula, costumo dizer aos alunos, olha, processualmente, numa interdisciplinariedade do direito civil com o processo civil, vamos pensar aqui como advogados. Qual seria a solução deste ascendente consciente, conhecedor das regras legais? Como é que ele celebra a compra e venda? E ele não está fazendo maldade nenhuma aos filhos, como é que ele celebra a compra e venda se o filho mais novo recusa a concordância? Ele se recusa a dar concordância. Bem, é possível através de uma ação que vise o suprimento daquele consentimento, cujo objeto da ação seja justamente suprir essa resistência injustificada do filho mais novo. Obviamente que o fundamento da sentença atingirá exatamente isso, se a resistência era justa ou era injusta, e se for injusta, sustentamos que o resultado final desse processo seja a sentença, a coisa julgada, suprindo aquela resistência injustificada do filho mais novo. Do contrário, até mesmo na defesa da ação anulatória, essa mesma sustentação pode vir como na contestação como defesa de mérito. Então, o artigo 496 deve ser sopesado também em relação ao valor ou desvalor da recusa a esta concordância. Muito bem, então falamos sobre a troca, sobre a dação, sobre o grau de parentesco que interessa ao ascendente e o descendente no artigo 496 e chegamos a um outro aspecto um tanto quanto polêmico na doutrina, que é a seguinte. O artigo 496 ele estabelece uma exigência de concordância na venda do ascendente para o descendente. E aí nós nos perguntamos com apoio doutrinário também. E se o fluxo da linha sucessória fosse invertido? Por exemplo, a venda e compra de um descendente para um ascendente. O vendedor fosse o descendente e o comprador fosse um ascendente.
se porventura houvessem outros ascendentes no mesmo grau sucessório, já que, afinal de contas, tanto os descendentes quanto os ascendentes, uns na falta dos outros, são herdeiros necessários juntamente com o cônjuge. Então, por serem herdeiros necessários, não se vê qualquer possibilidade de não dar interpretação extensiva ao artigo 496 para a hipótese inversa, do vendedor ser um descendente e do comprador ser um ascendente. Então, por exemplo, nós temos uma pessoa solteira que não tem filhos. Esta pessoa solteira que não tem filhos tem patrimônio. E os pais dela são falecidos. Vamos facilitar o exemplo. Os pais dela são falecidos e esse solteiro, sem filhos, tem um avô paterno apenas, a avó já é falecida, e tem um avô materno, e a avó já é falecida. E estes avós, eles não se conversam, moram em cidades diferentes, etc. Ele tem um avô paterno e um avô materno. Então vamos pensar na data da celebração da compra e venda, entre este neto e o seu avô paterno. Vamos pensar o seguinte: quem seriam os herdeiros necessários desta pessoa? Muito bem, vamos lá na herança, na sucessão legítima em tese dele. Ele tem descendentes? Não, ele não tem descendentes. Na linha reta descendente ele não tem familiares. Ele tem ascendentes? Ele tem. Vamos ao primeiro grau da linha reta ascendente. Seus pais já faleceram. Vamos ao segundo grau. Então o grau mais próximo está extinto. Vamos ao segundo grau na linha reta ascendente. E aí encontramos lá dois avós. Um avô paterno e um avô materno. Nós sustentamos também em sala de aula que o espírito da norma é igualar as cotas partes da herança. Então, se são herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes, não haveria qualquer razão em não inverter, não dar interpretação extensiva no momento em que a compra e venda está invertida em relação ao preceito. O descendente é o vendedor e o ascendente é o comprador. Aí é possível até pensar, e é elogiável até posicionamento contrário, que sustenta o seguinte: não, mas os descendentes, o fluxo de deixa sucessória para os descendentes, ela é mais frequente, ela é mais corriqueira, e portanto o legislador dá invalidação jurídica ao negócio para esta hipótese apenas, o que faz presumir que as demais estariam num campo de licitude. E que nós, intérpretes do direito, não podemos restringir extensivamente, ampliando preceitos restritivos. O que não está proibido está permitido. Mas eu, particularmente, ouso pensar de forma diferente, porque se nós considerarmos que na linha reta descendente, talvez nós estejamos tutelando o terceiro grau da linha reta descendente, que é bem mais distante do que os ascendentes de primeiro grau ou ascendentes de segundo grau, eu sinceramente não consigo pensar que essa interpretação de que o que não está literalmente proibido está permitido se sustentaria. Então eu, particularmente, sustento para os meus alunos uma reflexão, sem olvidar que todos os posicionamentos são respeitáveis. Eu, particularmente, costumo sugerir aos alunos uma reflexão sobre a aplicação desse dispositivo 496 na via inversa. Eu vejo razão, né, nesta situação especial inversa, para também exigir anuência. Afinal de contas, né, se quisesse o descendente privilegiar o ascendente, faria uma doação, né,
do jeito que o Código Civil permite, inclusive da parte livre, patrimonial livre, para que não houvesse então qualquer tipo de ajustamento lá na abertura da sucessão. Pois bem, eram essas as considerações que eu tinha a fazer em relação ao artigo 496. Agora, vamos passar a uma outra situação especial, que é a do artigo 497, que trata da nulidade da compra e venda celebrada por aqueles detentores de cargo, encargo, função que tenham uma posição privilegiada em relação ao objeto-alvo da compra e venda. Então, administradores públicos em relação à coisa que é levada à venda, ou então leiloeiros em relação aos bens que são confiados à venda a estes leiloeiros, ou os tutores em relação aos bens dos pupilos, os curadores em relação ao patrimônio dos curatelados, e os juízes, serventuários, auxiliares, peritos, que de alguma forma tenham, presumivelmente, informação privilegiada sobre bens que são litigiosos naquela localidade e que são levados à venda judicial forçada. Então, se porventura ocorrer a aquisição direta ou por interposta pessoa, muito mais frequente, ou possível de ocorrer a tentativa de compra privilegiada através de uma interposta pessoa, o Código já estabelece nulidade. E essa nulidade absoluta, ela tem como apoio o pressuposto de validade, que é o de legitimação material. Então, dos pressupostos de existência, nós temos os celebrantes. E do pressuposto de validade que adjetiva esse pressuposto de existência, nós temos a capacidade e a legitimação material para o negócio. Obviamente que os agentes capazes têm legitimação para os atos da vida civil, salvo se a lei retirar circunstancialmente legitimação. Então, se nós considerarmos um juiz, por exemplo, ele é civilmente capaz para celebrar qualquer compra e venda, mas ele não tem legitimação material, legitimação negocial para a compra e venda, para a arrematação do bem levado à venda judicial forçada naquela localidade. Então, é um agente capaz que pode celebrar qualquer compra e venda, menos aquela. Ou então do tutor, que é um agente capaz, adulto, que pode celebrar qualquer compra e venda, menos solicitar autorização ao juiz do processo para alienar o bem do órfão, sendo que ele o faz através de uma informação privilegiada que aquele bem está com um preço convidativo, porque existe um potencial de valorização que o processo desconhece, e ele se utiliza de uma interposta pessoa para então obter a aquisição do bem, para depois ele se locupletar com a valorização futura que era desconhecida. Por exemplo, um imóvel urbano que está em precaríssimas condições, mas o tutor tem uma informação privilegiada de que ali projeta-se a construção de um empreendimento que vai valorizar substancialmente aquele imóvel precário. Então ele pleiteia a venda do bem e com essa informação reservada ele obtém autorização judicial e não vai conseguir adquirir, porque é óbvio, ele não pode ele mesmo adquirir, mas ele pode alaranjar esse negócio através de uma interposta pessoa, e aí então, se isso ficar demonstrado, ela é passível de ter seus efeitos totalmente fulminados pela nulificação. Por que a lei faz isso? A lei faz isso por moralidade, para que estes cargos ou encargos, por exemplo, do administrador público ou do serventuário da justiça, etc., eles, obviamente, o do leiloeiro, eles já extraem a remuneração devida por essa atuação. Se eles se valerem dessa posição privilegiada para a aquisição destes bens que estão sendo confiados, no caso do leiloeiro, do administrador, do tutor, se eles se valerem dessas informações para a aquisição, haverá então um abuso de direito. E isso infirma todo o sistema que confia no tutor, que deve confiar no curador, que deve confiar no juiz serventuário, que deve confiar no auxiliar no perito, que deve confiar no leiloeiro. Então a lei
ela gradua de forma maior a invalidação. Nós saímos de uma anulabilidade do artigo 496 e chegamos no artigo 497 com uma nulidade, porque ela não vai nem ser passível de convalidação, seja pela fluência do tempo, seja por eventual concordância, autorização, o que seja. Mesmo o tutor que obtenha a autorização judicial para a venda do bem da criança ou do adolescente, essa autorização foi dada no desconhecimento de que havia uma informação privilegiada e que o verdadeiro comprador seria o tutor. Então ela não se convalida. Aí nós temos um grau de invalidade superior. Pois bem, uma regra tradicional já do nosso direito civil, mas que mesmo sendo um acervo de regras de nulidade da compra e venda, comporta a exceção. E nós temos duas exceções no artigo 498. Para a hipótese da nulidade prevista para o inciso anterior, 497, inciso 3, dos juízes, serventuários, auxiliares, peritos, etc., que venham a adquirir bens que são litigiosos ou que são entregues por força de processos, há que se observar então a existência de duas exceções. A primeira, desta negociação envolver cessão onerosa de direitos hereditários, porque o direito de herança preexistirá, não será resultado de uma informação privilegiada em razão do trabalho desenvolvido na comarca, mas sim pelo próprio direito que ele detém como herdeiro. E a segunda hipótese é do próprio juiz, serventuário, perito ser credor. E esse crédito decorrer legitimamente de um ato lícito ou ilícito que ele obteve esse direito de crédito. E aí então ele recebe o bem do devedor e o recebimento, a adjudicação desse bem, ela é totalmente lícita, ela não é nula, porque o direito de crédito é autêntico e o recebimento do bem é uma forma de quitação desse débito pendente e, obviamente, não é um abuso de direito do juiz, da juíza, do serventuário, da serventuária, do auxiliar de receber esse bem. Então, o artigo 498, ele obtempera aí um pouquinho o rigor do artigo antecedente nesse aspecto de atores do sistema de justiça que circunstancialmente possam sim estar arrematando, adjudicando um bem em razão do seu direito de crédito pré-existente ou então do seu direito sucessório. Então ele está ali negociando um acervo patrimonial em um inventário, mas é porque ele mesmo é herdeiro, né? Muito bem, então há uma distinção entre a invalidade jurídica da venda do ascendente para o descendente, que é apenas anulabilidade, para o grau de invalidade jurídica muito maior das hipóteses do artigo 497, com as ressalvas do artigo 498. Bem, temos aí ainda uma situação especial a tratar, que é a regra do artigo 499, que está estampada no artigo 499, que trata da venda e compra de bens entre cônjuges. Entre cônjuges. E aí, nós já fizemos essa ressalva no artigo 496, também se aplica para a união estável, para os companheiros em união estável. De acordo com o artigo 499, a venda e compra, a compra e venda entre cônjuges, ela a envolver bens particulares, que não são comuns pelo regime de bens, ela é lícita. Então, de acordo com o artigo 499, se nós considerarmos os regimes de bens no casamento e da união estável, se nós excluirmos os bens que são comuns, até porque seria absurdo imaginarmos uma compra e venda de um bem comum entre cônjuges, haveria impossibilidade de objeto e inutilidade do negócio. Então, se nós pensarmos numa simples reafirmação de algo que parece bastante óbvio, de que
pessoas ligadas pelo casamento ou pela união estável possam negociar entre si bens que lhes são particulares, bens que não se comunicam, seja na comunhão parcial, seja na comunhão total, na comunhão antigamente chamada de universal de bens. Bem, então, partindo da regra básica, é lícita essa compra e venda de bens que são particulares. Primeira observação em relação ao preceito do artigo 499. De forma bastante simples, as pessoas que não têm conhecimento jurídico, aquelas que não ingressam no estudo do direito, elas consideram de forma bastante simples que os bens na comunhão parcial, os bens que cada cônjuge tinha antes do casamento, são particulares. E todos os bens adquiridos na constância ao longo do casamento ou da união estável são comuns. Mas nós não podemos esquecer que lá no direito de família, no Código Civil, o Código Civil faz uma distinção para alguns bens e direitos que são adquiridos na constância do casamento, na comunhão parcial, ou então, portanto, da união estável também, e que seguem não se comunicando. E eles estão estabelecidos no artigo 1659 do Código Civil. Então, mesmo, não só bens que cada cônjuge tinha antes do casamento são particulares. Há bens que sobrevêm ao casamento, que são adquiridos na constância do casamento e que continuam particulares. Então, chama atenção, por exemplo, para os bens que são recebidos pelo cônjuge por doação ou por herança. Os bens recebidos, é apenas um exemplo do artigo 1659, os bens recebidos por doação e herança são bens particulares, mesmo que essa herança ou essa doação tenha ocorrido na constância do casamento. Pois bem, então fica aqui a ressalva. E aí, por conta desse indicativo do artigo 1659, nós ampliamos o conceito básico do artigo 499. Então, cônjuges podem celebrar compra e venda para bens que não se comunicam. Obviamente, são os que cada cônjuge tinha antes do casamento e alguns que até são adquiridos na constância do casamento, mas que também não se comunicam. E aí nós nos utilizamos do artigo 1659, que é um acervo, um rol, e deste rol destacamos os bens que vêm por doação e os bens que vêm por herança para um dos consortes ao longo do casamento. E aí, me parece interessante refletir que no regime de comunhão total, em que há um pacto antinupcial, através do qual os cônjuges decidem que todos os bens se comunicarão entre eles, de forma que até os particulares que eram antecedentes à celebração do casamento também se comunicam, passam a se comunicar através do pacto antinupcial, chamam a atenção para um aspecto que deve gerar bastante reflexão e que também é divergente na doutrina. Diz respeito aos bens que são transmitidos por doação ou por herança com cláusula de incomunicabilidade ou de inalienabilidade, por exemplo. Se o doador transfere o bem, ele pode fazê-lo na doação ou na herança sem a restrição de cláusula de comunicação patrimonial pelo regime de bens, a cláusula de incomunicabilidade, ou de alienação, a cláusula de inalienabilidade. E aí, se nós compararmos o acervo de bens particulares do artigo 1659, que trata da comunhão parcial, e se nós compararmos com o acervo de bens particulares, bens que se excluem da comunhão, na comunhão total, regra do artigo 1668, nós vamos perceber que o legislador ele valoriza a intenção do doador ou do autor da herança, porque ele faz uma distinção clara nestas hipóteses, herança e doação, para a hipótese de cláusula.
Então vejam, se for comparado o artigo 1659 com o 1668, estes dois artigos tratam de róis, de bens que se excluem da comunhão. Na comunhão parcial, qualquer doação ou herança se exclui da comunhão, na comunhão parcial. Na comunhão total, só se excluem aqueles doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. E aí então nós temos um bem que, com cláusula, ele está incomunicável pelo regime de bens. Se, juntamente com a cláusula, e é até praxe, sobrevier uma outra cláusula, que é a de inalienabilidade, é de se perguntar se estes bens poderiam ser vendidos entre os cônjuges. Nós, particularmente, entendemos que não. Por quê? Porque o ato que gerou a aquisição patrimonial do cônjuge é um ato gratuito. E a vontade do vendedor ou do autor da herança, perdão, do vendedor não, do doador ou do autor da herança, era justamente deixar aquele bem exclusivamente com o donatário ou com o herdeiro. E aí, se nós pensarmos na compra e venda, e eu volto a dizer aqui que é extremamente sustentável e respeitável o entendimento contrário ao meu, de que pela compra e venda nós teríamos um outro negócio, um negócio bilateral oneroso, em que o cônjuge está pagando por aquele bem, e aí obviamente não haveria prejuízo ao outro cônjuge. Nós sabemos que na dinâmica familiar, estas relações entre cônjuges podem ser resultado, neste aspecto patrimonial, de grande influência de um sobre o outro. O que sugeriria a cláusula já na origem da transmissão, justamente para blindar um dos cônjuges. O transmissor do bem, o doador ou o autor da herança já quis protegê-lo. E aí considerar que a compra e venda poderia se aplicar nesta hipótese, a meu ver, não seria totalmente integrado sistemicamente ao direito civil como um todo. Contudo, é uma linha que eu levo para a sala de aula, que eu sugiro reflexão e que eu reconheço a existência de divergência respeitabilíssima em relação a tais pontos destacados nesse vídeo. Bem, eram essas as considerações que eu queria fazer em relação às situações especiais da compra e venda, porque vejam que são situações que geram reflexos para a família e fora da família, com graus de invalidade jurídica. Nós temos ainda que tratar de cláusulas especiais, conteúdos especiais da compra e venda, modalidades e preferências legais na compra e venda. Então, em novos vídeos, continuaremos, enquanto houver o distanciamento da sala de aula, continuaremos gravando, postando materiais de apoio para o alunado na plataforma Google Sala de Aula, com atividades, e seguiremos juntos, embora em plano virtual, em razão do isolamento social ditado pela pandemia que nos assola. Eu gostaria de agradecer a todos, desejar a todos um ótimo estudo em relação à compra e venda. Espero que todos estejam bem, reafirmo aqui, tanto alunos quanto amigos e familiares. Obrigado, até o próximo vídeo.